Mães, mês de maio, último domingo de maio, e a gente vem trazer aí uma palavra do coração do Senhor. O versículo que eu separei é um versículo assim bem comum, né? Muito lido, mas às vezes, exatamente porque é muito lido, a gente não para refletir, para pensar no quão poderosa é a palavra do Senhor. E ele fica em Salmos 127, versículo 3, que diz: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Na versão que eu gosto de ler, que é a King James, diz que o fruto do ventre é um presente de Deus. Então eu queria deixar isso. Creia nessa verdade. O fruto do seu ventre é um presente de Deus. Porque a gente tem vivido tempos em que a família tem sido desvalorizada. A maternidade tem sido desvalorizada. Então, creia nisso. A sua maternidade, ela é preciosa para o Senhor. Os seus filhos são bênçãos, são presentes. E eu e você somos privilegiadas em tê-los. E hoje o Davi vem deixar aqui uma mensagem para todas nós. A paz do Senhor, igreja. Amém. O que é ser mãe? É um dom divino. É ser guerreira. É se doar pelos seus filhos. É ensinar e aprender todo o tempo. Todos os dias é dia das mães. Elas são incríveis. Esqueci. Que Deus abençoe a todas as mamães. Boa noite, Nova Vida, paz do Senhor, amém? Você pode se colocar de pé. Eu queria que você saísse aí do teu lugar, cumprimentasse pelo menos 3 pessoas nessa noite, pra gente já quebrar o gelo. Diga pra ele que bom ter você aqui nessa noite. Diga pra ele, você está na Nova Vida em Vila Rosalia, a igreja da família. Tem alguém feliz com Jesus aí? Tem alguém feliz com Jesus aí? Então eu quero ver, vem comigo, vai! Uou! As palmas louvando ao Senhor, assim, vai! Levante sua voz e cante aonde? Onde era tristeza se verá a dupla honra me honrar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. Eu profetizo que chegou a tua hora, o teu tempo é chegada a minha hora. Meu silêncio já acabou, ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver
viverá. A dupla honra me honrar, me honrar. Dia com boas novas, com boas novas proclamar a ele. Uma nova história celebrar. Porque é chegada a tua hora, meu irmão. É chegada a minha hora. Meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava está perdido. Eu tinha desistido de sonhar, mas Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada, festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver a virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu quero ouvir vocês, canta aí. Pra gente terminar, vai, 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 vai. Eu vou viver a virada em minha vida, eu vou viver uma virada. Aplauda o Senhor nessa noite, o Deus da virada. Aleluia! Glória a Deus. Deu pra aquecer? Deu pra aquecer? Aleluia. Vamos lá? Eu sei que você conhece essa aqui, então cante, vai. Quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, me vi cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar. Arará. E me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Vem comigo, vá! Vamos declarar quando a noite fria, vai! Quando a noite fria cair sobre mim, larará. Diga no deserto. E no deserto eu me encontrar, e vi cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei
que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar. E me levará em ti confiar. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh. Então eu direi, eu. Se você vai pular e dançar, vai, vai, vai. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito de júbilo. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Por isso eu pulo, por isso eu pulo, por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um grito, vá! Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor, aleluia, aleluia. Eu sei que de repente tem gente que às vezes fica olhando e dizendo, não sei pra que isso tudo. É porque eu não tenho como dar pra Jesus menos do que eu dava pro diabo, meu irmão. Se lá no mundo eu dançava 2, 3 horas, aqui pra Jesus eu tenho que dançar 5, 6, 7, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! Glórias ao teu nome. ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Senhor poderoso.
digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
Estás logo ali, na proa do
sobre este lugar. Oh, Jesus, nós te adoramos nessa noite. Oh, glória. Você pode glorificar o nome dele? Oh, Jesus, nós te adoramos. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Te adoramos, te adoramos. És adorado entre nós. Você pode cantar isso? Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória. Oh, aleluia. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem nos buscar. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Quem pode declarar Yeshua? Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, e é isso que queremos, Jesus. Queremos a tua vinda, Pai. Aleluia. Glória. Cante conosco. És adorado entre nós.
Quantos acreditam? Quantos acreditam nisso? Oh, aplauda o nome dele nessa noite. Oh, Jesus. Maranata. Aplauda mais forte a Ele, vai! Aplauda mais forte! Misture essas palmas com glória a Deus e com aleluia! Reverencie aquele que foi morto, mas ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja! Boa noite, amados. Dê um beijo, um abraço do seu irmão. Diga para ele, seja bem-vindo à casa de Deus. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Amém, amados? Amém? Tanta fumaça é essa, estamos no céu, né? A igreja vai ser arrebatada. Graças a Deus, né? Yeshua Hamashia, o Rei das Nações, está aqui. Quem crê assim? Baruch Rabá Bishem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Amém. Amém. Graças a Deus por você estar aqui. Tem anúncio hoje, quem está hoje responsável? Janaína, vem aqui por favor. Amém. Preste bem atenção nos anúncios, por favor. Boa noite, família. Boa noite. Vamos lá. Primeiro anúncio, 10 de junho, às 15 horas, bate-papo com a melhor idade. Dia 10 de junho, nós temos uma noite no Havaí, é o jantar dos namorados, então quem ainda não procurou aí os envolvidos no jantar, procurem, é R$120 o casal, pessoal, e é aqui da Vila mesmo, no espaço Vila Premier. 17 de junho, é o terceiro sábado do mês, culto dos homens, agora vai voltar a ser sábado, né, pastor? Às 15 horas, então todos os homens venham e tragam aí um amigo. Gente, nossa cantina agora está chique demais. Gente, tem pedaço de bolo maravilhoso lá, um monte de docinho, um monte de salgado, tem um monte de coisa, não sei nem o que a gente vai comer. Marcinha tá demais, tá muito boa a nossa cantina. Então, não deixem de passar lá, gente, no final. Espero que ainda tenha, porque o pessoal foi chegando e foi comprando. Participe aí da cantina da sua igreja. Gente, uma coisa que eu acabei de saber, minha líder só manda e eu tenho que fazer, né? Então, vamos lá. Eu não vou precisar de roupa para outubro ainda. Eu preciso para julho, porque vai ter um bazar na nossa festa, tá? Lá no estacionamento. Eu acabei de saber, então me ajudem, gente. Eu não vou pedir comida dessa vez, tá? Dessa vez eu vou pedir roupa, sapato, acessório, tudo aquilo que você não gosta em excelente estado, gente, porque vocês vão ver as irmãs aqui da igreja desfilando com aquilo que você está desapegando, tá bom? Então comecem a me procurar o mais rápido possível e comecem a trazer aí o que você tem em casa que você não quer mais e você pode doar para a nossa festa, amém? Minhas meninas vendedoras, me procurem aí no final, que vocês já estão na escala sem saber. Vamos lá, nossos cultos semanais. Culto da família, às 19h30, na terça-feira. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8 da manhã. Quinta, culto de louvor, culto de oração, às 19h30. Domingo, às 7h30, nós temos oração. 8h30, EBD. Às 10, culto matinal, e às 18, nosso culto de louvor e adoração. Agora eu vou chamar o Bruno e, na sequência, o Reis, para falar também do encontro de casais. Amém? Bom culto para todos nós. Gente, me procurem, preciso de vocês, tá? Beijo. Boa noite, paz do Senhor, igreja. Ela chamou o Bruno, mas o Bruno não se encontra, então deixa eu passar aqui. Eu quero só compartilhar com a igreja que sábado agora, dia 3... guarda isso, sábado, dia 3, guarda no coração. Vai ter o evangelismo. Demorou um pouquinho, mas agora a gente se uniu e os obreiros, em nome de Jesus, vão estar aqui. Então, convido toda a igreja que tenha vontade de fazer algo para a parte do Senhor, acrescentar no reino. Né? De repente, a gente só está no quadrado, mas lá fora tem muita gente chorando, precisando da tua palavra. O último evangelismo foi tão interessante que teve uma moça que me chamou e falou, ora aqui na minha casa. E nós entramos e oramos na casa dela. E, de repente, eu saí na rua, tinha um rapaz caído e a moça jogando água nele para ele sair. E quando eu fui encostar nele, ele falou, tira a mão de mim que eu conheço esses crentes. E eu falei, opa. Aí você vê que é opção, é escolha. Tem uns que chamam para dentro e tem outros que falam, sai. Mas a gente tem que anunciar o evangelho lá fora. Não importa aquele que quer ou que não quer. O importante é anunciar que ele vai voltar, hein? Entenda isso. Mais perto,
Eu não sei se você está entendendo, mas tudo está acontecendo muito rápido. Então é necessário a gente estar lá fora falando do amor. Não só no quadrado, mas tem muita gente que está ardendo, pedindo que alguém vá lá fora falar. E esse sou eu e você também. Conto com todos aqui, sábado, dia 3, guarda no coração. Amém? Fiquem na paz. A paz do Senhor, igreja, amém? Bom, meus amados, no começo do ano, nós preparamos aqui um trabalho de encontro de casais em Angra dos Reis. E o dia é 8, 9 e 10. Pode soltar o vídeo, meu amigo? Seja bem-vindo ao Hotel do Bosque, o paraíso de Angra dos Reis. Venha apreciar a paisagem, admirar o nascer ou o pôr do sol e os encantos da natureza, aliados a um serviço todo dedicado à sua família, para o lazer ou para o descanso. Localizado em um bosque com 300 mil metros quadrados de mata nativa, 3 quilômetros de praia preservada, rio e manguezal também preservados. O Hotel do Bosque oferece a estrutura perfeita para você desfrutar do encontro entre lazer, descanso e o máximo de conforto em meio à natureza. Amém. Pode parar, meu amigo. Paradisíaca, Só um pedacinho, pelo tá? mar da Costa Então, esse trabalho nós começamos no começo do ano, nós preenchemos 65 vagas, tá? E eu entrei em contato com o hotel novamente e bloqueei mais 15 vagas. Caso alguém que queira participar, ainda dá tempo, a gente parcela até novembro. Eu vou estar lá embaixo para a gente estar acertando isso, valores, explicando toda a estrutura. E criança até 10 anos de idade que está liberado levar filhos, criança até 10 anos não paga nada, absolutamente nada. Tá? Então você pode levar seu filho. E esse encontro de casais já está programado com o apóstolo Radamés e apóstolo Berg e pastor Ney. São os nossos palestrantes do encontro de casais. Tá? Ele nem sabia, ficou sabendo agora. Um vai palestrar na sexta, um no sábado e um no domingo, que é o pastor Ney no domingo, encerrando o encontro de casais. Tá bom, pastor? Tá, gente? O dia todo lá praticamente vai ser livre para você desfrutar do hotel, né, desfrutar de tudo aquilo ali que você vê, que é tudo ali incluso, ao menos o passeio de barco, tá? O passeio de barco já é extra. Mas o restante ali é caiaque, stand-up, academia, praia particular do hotel, tudo aquilo ali você vai utilizar e é incluso café da manhã, almoço, jantar e coffee break, está incluso também, bebidas também, tudo incluso. Tá? Então, vocês vão acertar conosco aqui. Tem um ônibus também para levar. Vai ser a Transturismo aqui que está nos levando. Tá? Então, você me procura no final do culto. Casados para sempre. Em setembro, estaremos iniciando uma nova turma de Casados para sempre. Já deixa seu nome, porque são só 5 casais que podem participar. Amém? Obrigado. Obrigado. Eu acho que você poderia fazer um esforço. Eu já passei um final de semana no Hotel do Bosque. Coisa linda, maravilhosa o Hotel do Bosque. Tem gente que é muito chique, né? Gosta de ir para Miami. Não gosta de ir para o Hotel do Bosque. Mas eu digo para você que o Hotel do Bosque é excelente. O final de semana que eu passei foi algo muito bom. Vivemos um tempo lá muito gostoso, né? E eu só fiquei triste que eu tenho que pregar, né? Eu gosto muito de ouvir, de ficar quietinho no meu lugar lá, né? Mas espero que Deus nos dê uma palavra de graça para os nossos corações. Vem cá lá eu falar. Fala, família, paz do Senhor, amém? Amém. Só avisar que nesse sábado tem 2 programações aí para o JPEG. Às 8h30 temos consagração, momento de busca, momento de oração, momento de compartilhar a palavra. Gente, tem sido algo surreal assim, que a gente tem aprendido coisas. Ó, o Davi já está lá em cima se escondendo. Davi, esse último que teve, ele compartilhou algo a respeito da ciência. E eu achei muito lindo, porque às vezes nós temos um preconceito com a ciência, mas a ciência foi criada por Deus e a ciência revela quem Deus é nas nossas vidas. E foi um momento maravilhoso, ouvimos testemunho do Romano, foi algo assim excepcional. Então você, jovem dessa casa, você que quer participar com a gente, esteja aqui sábado, dia 3 de junho, às 8h30 da manhã. Um horário bom, um horário tranquilo, dá para acordar
A gente agora vai começar a fazer aquele cafezinho da manhã, né? Que ficou esperto. O pessoal se amarrou no meu bolo de cenoura. Então você é meu convidado para experimentar o bolo de cenoura e para experimentar a presença do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. E às 18 horas a gente tem o nosso culto JPEG. Vamos estar recebendo o pastor Gustavo Rodrigues, líder jovem da DVEC Posse. Homem de Deus vai estar trazendo uma palavra para a gente. Conto com a sua presença, traga um convidado, vem, você de 0 a 100 anos vai ser bênção. E acampamento, procurar nossos líderes, Diácono Rogério e Karina, estão recebendo os pagamentos, traga o seu carnê para abater, porque tem que ter o registro do abatimento, paga o teu acampamento, não perde a sua oportunidade, porque eu tenho certeza que o que a gente recebeu em 2021, nós vamos receber 7 vezes mais, amém? Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Sábado está recheado de coisas. Sábado agora nós começamos o curso com a Juventude e Integridade Sexual. Quem está dando sou eu e minha esposa. Esse curso é da UDF, né? Então nós vamos falar rapazes encontrando garotas, sinal da aliança, sexo pré-nupcial, pornografia, não é isso? Masturbação e lascívia, livre de traumas de abuso sexual, e recebendo a glória da virgindade e resistindo à presença dos colegas. Então, começamos agora, esses 10, quer dizer 20, né, são 10 moças e 10 rapazes, esses eu estou presenteando cursos, entenda isso, eles vão participar deste curso gratuitamente. Espero que você, que deu o nome, esteja no sábado, porque se você não vir, é gratuito, eu estou abençoando a vida de vocês. Não veio, vai deixar de ser abençoado, não vai fazer nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Gostou do peso? Né? Então, espero que você esteja aqui, porque muitas das vezes, quando nós não pagamos, nós não damos valor. O valor é muito pequeno. Só damos valor quando perdemos alguma coisa, não é verdade? Ou quando olhamos e alguém está crescendo ou fazendo algo melhor, maior, que eu poderia estar fazendo, a gente fica um pouco entristecido. Então, aproveite essa oportunidade que Deus está te dando de ser abençoado. Sábado, 3 horas da tarde, eu estou com os homens e Márcia está com as meninas falando sobre integridade sexual. Então, logo após, acabou a integridade sexual, eu já tinha mais dois rapazes que me procuraram, não tem mais vagas, já completou os 10, e também das meninas também, então, espero a próxima oportunidade. Amém? E junto com o Reis, na próxima, em setembro, que vai ser Casados para Sempre, eu e Márcia, nós vamos estar dando Homem ao Máximo e Mulher Única. Amém, amados? Homem ao Máximo, Mulher Única. Então, nós precisamos de 5 casais ou 6 casais que queira participar de Homem ao Máximo e Mulher Única. Então, a gente não pode parar de dar curso. Aqui na igreja também tem um curso Aliança, deu uma parada aí, já vamos por 6 meses e ainda não desenvolvemos mais uma turma de aliança, mas assim que se abrir nova oportunidade, temos aqui várias pessoas que são mestres, né, que dão aula em aliança, então, próxima a gente vai estar informando. Mas logo em setembro, Casados para Sempre de novo, Homem ao Máximo, Mulher Única, integridade sexual, quero que toda a mocidade passe por isso, né? Eu penso que vai ser bênção para todos os jovens, as moças e rapazes desta igreja. Posso ouvir amém? Então, sábado começa às 3 horas, sejam aqui, e os jovens aí, as mamães que não pagaram nada, por favor, manda os jovens trazer um lanche, tá? Um bolinho, alguma coisa assim, porque eu não vou comprar o bolo, é você que vai dar o bolo. Vocês não pagam nada, os pais, e amém, amém, amém. Oh, né? Aí, estão até piscando aqui a luz para mim, viu? Aí, ó, misericórdia. O que houve? É, azul bebê, né? Vai embora, aperta algum botão aí para ver se está certo. Né? Daqui a pouco eu chego aí. Então, queridos, vamos dar continuidade? Vamos lá, nós temos algumas visitas, alguns visitantes, né? Tem o Otávio, a Mariana, a Jaqueline Souza e a Juliana. Vamos lá, Otávio. Quem é o Otávio? Otávio. Fique de pé, Otávio, por favor. Mariana, quem é a Mariana? Mariana está ao lado. Amém, Deus abençoe. Jaqueline Souza. Cadê a Jaqueline? Jaque. Ô, Jaqueline, embaixo ou em cima? Está ali, Jaque. Deus abençoe a sua vida. E também temos a Juliana. Cadê a Ju? Ju. Ah, Ju está ali. Amém. Você pode... Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez, que não foi dado o nome aqui? Fique de pé, por gentileza. Não pegaram o nome de vocês, não? Fique de pé aí.
Por gentileza, queria que a igreja desse um aplauso a Jesus. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Você está na igreja de Nova Vida em Vila Rosalia, eu sou o pastor Ney Teodoro, e essa igreja é ligada ao Conselho de Bispos das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Se tem uma igreja, um pastor, um abraço para o seu pastor. Se não tem um lar espiritual, vou ter o prazer de estar junto com vocês, pastoreando a sua vida. Amém? Amém mesmo? Aniversariante do mês, Rafael e Rebeca Vitória, se eu não me engano são duas crianças que estão lá embaixo, é isso? Eu preciso que venha o mais rápido possível. Eles estão aí? Ah, estão aqui. Cadê ela? Ah, está ali, né? São gêmeos, né? Vamos orar. Tem mais alguém que fez aniversário esse mês? Quero orar por você. Tem o Gabriel, tem o Calenzo, tem mais quem? Tinha mais alguém, outra pessoa. Rafa também? Rafa. Rapaz. Agora eles convidam para comer com eles na churrascaria, mas duro não pode, né? Só bota um lugar chique, né? Eu fico assim, eu falo, meu Deus, duro como é que eu vou? Fica difícil, né? Fica difícil, você tem que pagar, é uma tristeza isso, rapaz. Vou fazer meu aniversário também, né? Vou ver quantos vão. Dá, não dá? A quantidade dá. E só gente com dinheiro, olha lá. Né? Dono de empresa, só tem gente com dinheiro aí, né? Chegou mais uma aí, ó. Vamos agradecer a Deus pela vida dos nossos amados irmãos deste mês de maio. Tem mais? Rapaz, my God. Fechou o rodízio, né? De boa. Tem mais você também? Sério? Rapaz, coisa boa, hein? Maio está repleto de coisa boa, né? Bastante festa, churrasco, bolo. Coisa linda, hein? Coisa linda. Estenda as mãos aqui para frente. Nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos pela vida dos teus filhos, que este mês estão completando mais um ano de vida. Que as tuas bênçãos estejam sobre os teus filhos. Ó Pai, que tuas mãos possam fazer o milagre que eles precisam nesse novo tempo, Deus. Eu quero abençoar a vida dos teus filhos, o lar, o trabalho, aonde eles colocarem as mãos, os pés, que eles sejam muito bem-sucedidos e que essa data ela se repita cada vez mais. Nós abençoamos a vida dos teus filhos e oramos em nome de Cristo Jesus por mais um ano de vida. Digam todos amém. E vamos aplaudir esse Deus lindo, maravilhoso, pela vida dos nossos irmãos. Deus abençoe. Olha eu com a mão esquerda, né? O cara que é esquerda e direita é um problema sério, né? A gente não acha a mão. Teve uma pessoa que disse para mim assim, eu quero apertar a sua mão com a mão direita. Eu falei, mas eu sou esquerdo, né? Também, aí o troço fica meio complicado, né? Deus abençoe, hein? Tem bolo lá embaixo hoje, hein? Guarda um pedaço para mim. Turma é boa. Vamos lá, deixa eu ver onde eu vou começar aqui. Quer dizer, eu já comecei, né? Agora é botar a vida para frente. Vamos nós, né? Aqui tem um pedido de oração e um pedido de oração de agradecimento, né? Quer dizer, um agradecimento de uma pessoa que fez uma cirurgia, deu tudo certo para a honra e a glória do Senhor Deus. Assinado Carol. Você pode aplaudir Jesus? Um agradecimento, uma oração de agradecimento. E hoje teve uma senhora aqui na porta, ela estava subindo ali os degraus, ela olhou para mim e falou assim, eu posso te fazer um pedido de oração? Eu falei, sim, senhora, entra aqui. Uma senhora muito gentil, o nome dela é Sueli Calisto da Silva. Ela disse, pastor, meu filho Michel Calisto, dos Santos, não tem os 2 rins. E saiu agora uma oportunidade de transplante. Eu vou agora, para a gente bater um papo, né? Vai ter uma reunião sobre esse assunto, mas o meu filho está muito mal. Eu sou a única viva da minha família, da parte de meu pai e de minha mãe, eu sou a única. E eu só tenho os meus filhos. Eu tenho o meu filho Michel, que está passando por esse problema. Eu tenho o Marco Aurélio e tenho a Michele também. São 3 filhos, mas o Michel é o que necessita de oração. Eu queria pedir aos irmãos, lembra desse nome, Michel Calisto? E ore, interceda. Amém? Erga suas mãos aos céus, Pai, em nome de Jesus.
Te dou graça pela vida desta pessoa que já fez essa operação e hoje está bem. Oro agradecendo. Eu te peço, nesse momento, pelo Michel Calixto, que não tem os 2 rins, que tem uma necessidade de um transplante, como também o nosso diácono Júlio, que está na fila de espera. Eu te peço, Senhor, que tuas mãos estejam sobre o Michel, que as tuas mãos estejam sobre o diácono Júlio. Ó Pai, traga o fígado certo para o teu filho Júlio. Ó Pai, cura em primeiro lugar, que o fígado dele possa se recompor. E eu entrego a vida do Michel, que não tem, e tem uma necessidade, Senhor. Então, ó Pai, já chegou, já está trabalhando, Senhor, as tuas mãos na vida do Michel. E eu te peço, Pai, que o teu nome seja glorificado. Que nós possamos ter essa senhora aqui, dando um testemunho de graça, de bênção para a vida dela. Eu oro em nome de Jesus e todos digam um amém, por gentileza. Graças a Deus. E hoje também, queridos, eu atendi uma pessoa hoje que eu fiquei maravilhado quando eu saí do atendimento dessa pessoa. Ela disse assim: pastor, eu estive aqui num culto onde uma pessoa de longe veio trazer uma chave para o senhor. Uma pessoa de longe veio trazer uma chave para o senhor orar. E aquela pessoa, ela disse que ela fazia aquilo ali porque sempre, desde a primeira chave, deu certo. Então, ela veio de longe, que foi o pastor Nilson com a sua esposa. E ela disse: eu preciso que o senhor faça isso, pela minha casa e pelo meu carro. Eu poderia orar com ela no gabinete, mas eu falei, todas as vezes que eu oro por uma chave, eu oro junto com a igreja. Porque eu penso que a bênção que foi lançada sobre a sua vida, você vai lançar sobre essas 2 chaves que aqui se encontram. Você pode estender as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu creio na fé desta mulher. Eu creio, ó Deus, que tudo que falamos, tudo que conversamos, aqui está esse veículo, Pai, que ela tem uma necessidade de ter esse veículo em movimento. Eu te peço, Pai, como ela disse que já está chegando, a bênção já está vindo, esta casa, Senhor, como nós conversamos, o processo desta casa, o que está acontecendo, eu te peço, Pai, libera. Essa casa é dela. Profetizamos isso, Pai, eu entrego essa chave em tuas mãos, tanto deste veículo como desta casa. Ó Pai, ela há de ver tudo funcionando e dando certo. Tudo funcionando e dando certo. Eu apresento esse veículo, apresento esta casa e consagro hoje a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que todos digam amém. Diga graças a Deus, queridos, e dê um grande aplauso a Jesus. Oramos por uma chave e uma outra de pessoa que recebeu, né? Que seja bênção para a vida desta pessoa. Senhor Jesus, aqui está um bem que chegou na mão desta pessoa. Eu te peço, Pai, eu não oro por todas as chaves, eu oro uma por uma, Pai, porque eu tenho certeza que a bênção está sobre esta vida. Que este novo veículo seja de bênção para a vida desta pessoa. Eu apresento a Ti, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e todos digam amém. Graças a Deus. Amém? Fazer o ofertório no final. Quero chamar o Theo Vitor aqui na frente. Nós vamos apresentar o Theo Vitor ao Senhor. Amém, amados? Eu tenho um prazer de apresentar crianças, sabe? Fazer casamento e apresentar crianças é comigo mesmo. Já disseram aí, quem quer casar, pega a minha foto e coloca debaixo do travesseiro. Eu falei, isso é bagunça que vocês fazem comigo, né? Esse pessoal aqui é demais. Qualquer dia vamos fazer um... como é que é o nome daquelas fotozinhas? É meme que dá o nome? Já tem? Minha não, né? Já? Sério? Você está de brincadeira. Tá vendo, gente, como é que esse pessoal gosta de caçoar? Tá vendo? Brincadeira não. Meu Jesus. É você, rapaz? Caramba, tá um hominho já, né? Aí, tá até com Nike. Tá parecido comigo, hein, rapaz? Envelopado, né? De Nike. Rapaz, que coisa linda, hein? E aí, tudo bem? Não? Tudo legal?
Como é que você está? Não quer papo comigo não, hein? Aí, ó, não quer papo comigo não, mas tá bom. Esse é o Theo Vitor, queria que a igreja ficasse de pé. Nossa igreja de Nova Vida, nós não batizamos crianças, mas nós apresentamos ao Senhor Jesus. Entendemos que os pais que estão aqui devem ensinar o caminho que deve andar a esta criança, né? Desde o nascimento até a adolescência, até ser junior, jovem, até ser um homem, que eles sejam pais, orientando o Theo, né? O Theo Vitor, para que ele cresça diante de Deus, diante do Senhor. Amém, amados? Amém mesmo? Amém. Que Deus abençoe essa família. Estenda as mãos aqui para frente, nós vamos orar, agradecidos a Deus. Estenda as mãos, querido, nosso Deus e nosso Pai. Te dou graça pela vida do Theo, porque o Theo hoje não está em meus braços, mas em teus braços. Eu te peço, Pai, que a tua bênção esteja sobre essa família e sobre a família do Theo. Nós consagramos esta criança a ti. Que esta criança seja a base da bênção, do poder, ó Pai, que tu deu, ó Pai, a esta família, Senhor amado. Que o Theo seja agraciado por ti, que o Theo seja agraciado pela tua presença e que esta família possa trazer esta graça de uma forma maravilhosa para a vida dele. Eu, pastor Ney Teodoro da Silva, ligado ao Conselho de Bispo das Igrejas de Nova Vida do Brasil, eu apresento o Theo Vitor no teu altar, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus. Pensei que ele ia dar um show, né? Mas não deu, não. Tá de Nike, bom. Continue de pé, já você vai sentar. Certificado, né? Certificamos que Theo Vitor é nascido em 24 de julho de 2022. É isso mesmo? Não, né? Não, 2023. 23. 22. 23 ainda vai chegar, né? Eu tô olhando, eu também tomei um susto, né? Filho do Patrick, não é isso? E da Tatiane. Foi apresentado ao Senhor Jesus Cristo, dia 28 de maio de 2023. Assina pastor Ney Teodoro, Igreja Nova Vida em Vila Rosali. Receba com carinho, para você guardar. Vamos aplaudir Jesus. Fica lá para a foto, lá, família, olha lá para a foto, lá, ó. Isso aí, graças a Deus. Deus abençoe. Pode se sentar, irmãos. Eu acho que o expediente já foi, todo ele. Graças a Deus por isso. Amém. Queridos, nós vamos agora fazer o nosso ofertório. Eu quero agradecer aos irmãos que têm ofertado, que têm abençoado esta igreja. Eu quero que você, antes de você sair da igreja, você desça, você veja o que nós estamos fazendo. Estamos fazendo um trabalho muito forte aqui embaixo, um trabalho onde nós compramos um expositor quente salgado, compramos um expositor que é uma geladeira Slim, tá? Compramos um forno elétrico, compramos uma cafeteira, estamos precisando de um liquidificador industrial. Hoje pela manhã teve uma pessoa que disse que vai nos doar, e essa pessoa ela me incentivou, que ela disse, pastor, pede porque tem gente que pode dar igual a mim. E eu vou pedir, eu estou precisando, mas é tudo industrial, tá? O liquidificador nós já conseguimos, né? Estou precisando de uma... Como é que está o nome? Não é espremedor, não, chapa para fazer misto quente, não é isso? Espremedor também? Então, espremedor também, né? Eu não tinha botado não na lista, mas... e estamos precisando também de um micro-ondas. Micro-ondas potente. Oi? Mas não chegou? Está só na mente ou... Via Sedex, está vindo de longe, né? Compraram longe, né? Não, Sedex chega no outro dia, ela está falando aí, ó. Deve ser, PAC que dá o nome?
É o PAC, né? Que demora mais? Demora mais, né? E paga menos, né? Então, estou precisando disso aí. Estou precisando da chapa, né? Eu preciso fazer pão na chapa aqui de manhã para vender para os irmãos. Não é isso? E nós estamos precisando... Levantaram a mão aí? Fala comigo. Não entendi? Micro-ondas. Tira só a máscara para mim ouvir. Está novo o seu micro-ondas? Então é da igreja. Já tem um micro-ondas. Manda o pessoal aí fazer outra coisa aí, ó. Só ir lá buscar na casa da irmã. Amanhã, tá, Felipe? Mas você está de boa? Já pede o endereço a ela já, que a gente está precisando do micro-ondas. Se quiser levar ela em casa hoje, você pode levar. Micro-ondas. Então a gente quer fazer a cafeteria ali, fazer uma coisa legal e nós precisamos desses aparelhos. Se você tiver interesse em doar, em nos abençoar, fique bem à vontade. Amém? Vamos agora recolher dízimos e ofertas. Penso que você é fiel ao Senhor, seja fiel a Deus, não se apresente ao Senhor de mãos vazias, entendeu? Entregue o seu melhor ao Senhor. Nós estamos fazendo o melhor. Tu viu o mosaico que nós colocamos ali atrás da igreja, nas costas da igreja? Não sei se você gostou. Pintamos a igreja aqui embaixo, estamos pintando lá em cima, aqui embaixo, pintamos aqui em cima, já pintamos lá em cima na galeria. Agora, segunda e terça-feira, nós vamos pintar aqui. Já trocamos alguns forros da cadeira, ainda está faltando 20, que eu não tive tempo de trocar, que eu estou preso lá embaixo, fazendo o trabalho de marcenaria, então estou muito preso, mas vamos trocar o restante. Já entrou em máquina, né? Quer dizer, em corte já entrou todas as capinhas daqui de cima. Amanhã, Lucas vai fazer o logo para a gente estampar nos bolsinhos, ou V, ou se não, Nova Vida Vila Rosali. O que vocês preferem aí na bolsinha? Vamos lá, o V ou Nova Vida Vila Rosali? Não, vamos lá, V. Ué, o restante vai ser Vila Rosali, Nova Vida? Aí ferrou. Vamos ver, o V. Gente, então, vamos ver, V de novo, vai. Nova Vida Vila Rosali. Ué, e o restante está em cima do muro? Ó, você é quente ou morno? Não, você é quente ou frio? Se for morno, ferrou, aí quebrou. Né? Aí eu vou falar de Apocalipse, ferrou, né? Aí não dá, mas vamos lá, de novo, ver. Nova Vida Vila Rosali. Ih, o V ganhou mesmo, não tem jeito não. O V ganhou. E eu queria a Nova Vida, rapaz. Mas o V ganhou. Dourado ou branco? Não, vai ser preto. Vai ser tudo preto agora. Dourado ou... Dourado, levante a mão. Ih, já ganhou. Vou nem falar do branco, né? Vamos fazer um dourado, colocar e vai ficar legal. Aqui na frente as cadeiras serão todas vermelhas. Vermelhas não, serão brancas. E vai estar atrás o V em cima e embaixo vai estar reservado. Não é isso? Nós vamos receber pastores aqui na igreja. Então vai ser uma festa muito legal. Não é isso? Então estamos preparando a igreja para essa festa. Amém? Temos que pagar o nosso terreno. Tá? Agora, esse mês que vem também, Santa Ceia vem aí, que é a semana que vem, e nós vamos passar os envelopes para a gente, até dia 15 do mês que vem, pagar outra prestação. Queridos, se ligue nessa, temos 4 parcelas de 5.400 e pouco para pagar do terreno. Estamos vivos, para cima, mas eu preciso da sua ajuda. Amém, amados? Agora, na semana que antecede a Santa Ceia, a partir de amanhã, nós temos oração, meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite comigo de novo. Quem ora meia-noite comigo, levante a mão. Isso. Só isso, gente? Meu Deus. É sério mesmo? Vamos lá. Ah, graças a Deus aumentou. Quem ora 6 da manhã? Só isso também? Você não quer orar muito não? Vamos lá. Quase 10 só. 12, 13, 14. Mais 2, 15. Em cima o pessoal não ora não, né? Já levantou, já estão em cima, não precisa de oração não, né? Meio-dia. Opa, meio-dia é bom, né? O pessoal ora.
Às 18. 18 falhou bem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É sempre 15, aí falta 14 lá, falta mais um. É 15 e 16, tá bom. Né? Eu falei o que? Às 18? E meia-noite já está comigo, né? Então, gente, começamos a oração. Fique de pé, você que pegou seu envelope para a gente orar. Eu sei que já foi distribuído. Vamos orar, agradecidos a Deus pela nossa vida financeira. Senhor, nosso Deus, aí estão os teus filhos. Todos que têm trabalhado comigo nesses dias, alguns irmãos têm vindo trabalhar. Essa semana é mais um dia de muito trabalho, não é isso? Essa semana nós temos muitas coisas para fazer, mas vamos vencer essa semana. Amém, amados? Vamos cumprir com todos os nossos compromissos e nós vamos ter uma semana de bênção. Amém? Hoje mais uma menina vai pregar para a gente. Algumas pessoas já conhecem que é a menina que vai pregar para a gente. Quem pregou foi a Kelly. Depois a Adriana, não é isso? Então eu falei de duas, essa é novata, está aqui há pouco tempo na igreja, mas tem conquistado alguns corações aí, não sei se é de todos, mas alguns, né? Alguns corações. E hoje tu sabe quem prega no último culto de cada mês é o Flávio, né? Quem conhece o Flávio aí? Poucas pessoas conhecem o Flávio. Quem conhece o Jeffs? E quem conhece o Júnior? Aí mais gente. Então tá, fecha no Júnior que é melhor, né? Aí ele falou assim, eu vou passar a bola para ela. Mas ele passou forçado, porque a Márcia já tinha escolhido. Não tem jeito. Porque se ele tentasse, né, puxar, ela ia puxar a perna dele e dizer, não sou eu, não é você. Vamos receber, eu não vou nem chamar de Eli, vou chamar de Elisângela. Elisângela, viu? Gostou dessa? Estenda as mãos aqui para frente, meu Deus e meu Pai. Eu apresento a vida da Eli em tuas mãos. Que ela seja a tua boca aqui nesse altar, Senhor. Que as tuas mãos estejam sobre ela. Que teus lábios estejam sobre os lábios da tua filha. Nos abençoe com uma mensagem de graça, de paz, de equilíbrio para a nossa vida. Eu te peço que tu a usa
use de uma forma especial nesta noite. Em nome de Cristo Jesus, amém. Que todos digam amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, amém? Primeiramente, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, porque é uma responsabilidade muito grande de estar trazendo a palavra do Senhor. E antes de eu receber esse convite, Deus já tinha falado para mim que eu iria ministrar uma palavra um dia, só não sabia que esse dia ia ser tão rápido. E eu quero agradecer também às irmãs que me antecederam, porque cada uma delas falaram exatamente aquilo que eu iria ministrar nessa noite. Uma delas, principal para a minha vida, é a obediência. Algo que é difícil para quem tem pavor disso aqui. Confesso para os irmãos que a minha vontade era de falar para a diaconisa Márcia que eu não iria ministrar a palavra, que eu iria correr mais uma vez. Mas eu lembro da profecia da minha avó, quando eu era nova, e ela disse que Deus iria me usar para ministrar em vidas, e vidas seriam alcançadas através da minha vida. E se hoje eu estou aqui, eu glorifico a Deus pela vida dela e pela vida da minha mãe, que está aqui hoje. E eu agradeço essas mulheres de oração, essas mulheres de guerra que me ajudaram a estar de pé, a estar caminhando, a estar aqui ministrando e falando do amor de Deus. Porque eu sei que não é fácil estar aqui em cima, mas eu quero encorajar mulheres aqui que têm um chamado de ministrar a palavra de Deus. Não fuja daquilo que Deus determinou para a tua vida, porque eu vivi e eu estou vivendo o grande de Deus na minha vida, porque eu resolvi obedecer à voz de Deus. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu passei as piores semanas da minha vida. A ansiedade me bateu e eu falei para o meu marido, eu acho que eu não vou conseguir ministrar a palavra, mas ele falou para mim, você vai sim, porque eu creio que Deus te usa da mesma forma que Deus me usa também para estar ministrando naquele lugar. E eu estou aqui nessa noite obedecendo a voz do Senhor, para ministrar por vidas aqui, que eu creio que mulheres e homens, famílias, filhos, mães, esposas e esposos entraram aqui precisando ouvir essa palavra. Amém? Eu peço que os irmãos abram a Bíblia comigo em 1 Samuel. Capítulo 1. Amém? Amém. Vamos ler. E houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou e filho de Zuf, o Efrateu. E estes tinha 2 esposas. No caso, nessa versão, 2 mulheres. O nome de uma era Ana e outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Eu falei para Letícia, eu acho que eu não vou conseguir ler para todo mundo. Eu fico muito nervosa. Mas eu consegui meditar tanta palavra que eu acabei até vendo o que estava escrito ali. Mas a minha versão é outra, então eu gravei, memorizei. Eu falei, Senhor, eu não vou errar, eu vou falar aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração. O medo, o nervosismo não vai me paralisar, porque eu creio que eu sou um canal vivo de Ti. E nessa noite, eis-me aqui para ser o canal para as pessoas que vão estar naquele lugar ouvindo a palavra de Deus. E eu começo, irmãos, a falar sobre essa palavra porque eu vivo essa palavra. E Deus ministrando comigo, falou assim, filha, muitas mulheres que congregam com você têm uma esterilidade. Umas pode ser filhos,
outras podem ser casamento, outras podem ser relacionamento, outras podem ser a vida no trabalho profissional, financeira, algo que não consegue romper, porque tem uma esterilidade no meio, impedindo delas prosseguir. Mas nessa noite, como boca de Deus, eu estou aqui para dizer que essa noite a esterilidade vai ter que sair da sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo que eu e você viveremos a frutificação daquilo que Deus determinou na nossa vida. Aleluia! E eu lendo essa mensagem, eu falei para Deus: Senhor, o que eu vou falar? E Deus disse: você vai falar o que você vive. Como vou falar algo que você ainda não viveu? Aí eu falei: Senhor, mas eu já vi várias ministrações de pessoas que eu conheço, que ministrou algo que ainda não tinha vivido. E Deus falou: ele ainda não viveu, mas viverá. Aí eu falei: Deus, como eu vou falar de algo tão importante, algo que eu ainda não tenho, mas eu creio que eu irei ter? E Deus falou para mim: basta só você ler, que eu irei te conduzir naquele lugar. E irmãos, eu lendo essa mensagem, eu perguntei para mim: como que eu vou iniciar? E aí meu esposo fala: toda palavra tem que ter a introdução, tem que ter o início dela, o meio e o final, e você conclui. Aí eu falei: pronto, não sei nem o início, como que eu vou saber o final? Mas Deus tem misericórdia, amém? E ali, no meu quarto, eu falei: eu vou começar a escrever e o que vier, eu creio que vai ser de Deus. Eu orei, jejuei. Ontem eu fiquei no monte e eu falei para Deus assim: Senhor, há tanto tempo eu não venho no monte, que vergonha. E hoje eu estou aqui. Eu era a rainha do monte. Minha mãe falava: misericórdia, tu mora mais no monte do que em casa. Aí eu falei: glória a Deus, a vitória vai chegar um dia. E eu vou cantar o hino da vitória. Ah, o hino da vitória está aqui, ó. A glória de Deus. E aí eu falei: eu vou começar pelo início. E qual é o início? Quando a gente é jovem, a gente sempre sonha em se informar, em ter um bom emprego, de ter um relacionamento, um casamento, uma família, filhos. E a gente sempre escreve para Deus o que a gente quer. Comigo não foi diferente. Eu pedi sempre a Deus uma família, eu pedia para Deus todas as áreas da minha vida. E ali se iniciou. Quando a gente é criança, a gente cresce. E a gente chega numa determinada idade, onde a gente começa a querer namorar, né? E ali os pais falam: ainda não é o tempo, ainda não é o tempo. Mas aí os amigos falam: para de ser boba, está na hora de namorar, já está velha, 17, 18 anos, já está na hora de namorar. Aí a gente começa a namorar. E ali Deus traz um varão, né, um príncipe, que a gente ora, né, e pede a Deus, ora, dá, né, marcha com o varão e fala: Senhor, preciso de um varão. E ali Deus abençoa, né, a nossa vida, a gente começa a namorar. E logo quando a gente namora, começa a levar um ano, 2 anos, ainda mais namoro de crente, né? 5, 10. Tem uns crentes, só o sangue de Jesus, vamos tomar vergonha na cara e pedir essa menina em casamento, esses homens também em casamento, porque eu pedi o meu esposo em casamento, não foi ele que me pediu, e glória a Deus por isso. Não tenho vergonha de falar. Foi muito engraçado, né, amor? Meu aniversário. Aí eu falei: ó, pode se arrumar. Aí ele: por quê? Eu falei: porque a gente vai ficar noiva. Ele: quê? Aí eu: desse jeito. Deus mandou o varão. A varoa estava pronta. Eu vou falar o quê? Vou esperar no Senhor? Já esperei, gente, muito tempo. Aí eu falei: não, vamos ficar noivo. Aí ele: assim, estou te pedindo em casamento. Tu aceita? Ele:
aceito. E aí, isso aí de ti. Mas o varão estava orando também, ó, Rogério? Muito. Deus foi na vida dele, ele sabe disso. E ali a gente começa a namorar, aí as pessoas ficam, e aí, vão noivar quando? Aí todo mundo fica, já está tarde, hein? Se namora aí 5 anos, vamos querer. E aí a gente noiva. E aí, depois que a gente noiva, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e as pessoas ficam, e aí, vão casar quando? As mesmas perguntas de sempre. Já vamos casar, estamos preparando tudo. Vamos, está na hora, vocês já estão noiva há muito tempo. E aí a gente casa. Aí chega o QI dessa pergunta. Uma pergunta a qual Ana não sabia responder. Porque passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. A Bíblia não relata quantos anos a Ana estava esperando gerar um filho. E assim é na nossa vida também. A gente casa, a gente pede ao Senhor que a nossa vida profissional siga junto, tanto na minha vida quanto na vida do meu esposo. E ali vem a outra pergunta das pessoas, da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que amam a gente, e pergunta, e o filho? Quando vai vir o filho? E eu me deparei por essa pergunta muitos anos. E eu me cobrava diversas vezes. E ali eu me entristecia, eu me alegrava, e eu falava para Deus, se for para mim não ter, eu não quero mais ouvir. Eu não quero mais lembrar. Porque isso me dói. E eu não sabia o motivo por que eu não podia gerar. Eu ia ao médico e o médico falava, está tudo bem, Elisângela. Pode ir. Faz o que você tem que fazer, que logo, logo você será mãe. E eu sou casada com o Júnior, vai fazer 8 anos. Passou o 1º ano, aí ninguém falou nada. Passou o 2º ano, ninguém falou nada. No 3º ano começou. E aí, quando vem o neném? E eu não sabia responder. Primeiramente eu falava, eu não quero. Aí o Júnior queria. Aí quando o Júnior não queria, eu não queria. Então não estava alinhado. E hoje está alinhado. Porque os dois querem no mesmo tempo. Ainda não tinha a junção do querer de um e do outro, porque se é uma só carne, os dois têm que estar em comunhão. Não é um quer e o outro não quer. Deus não faz nada pela metade, Ele faz junto. Se é uma família, é junto. Por que você fica debatendo, falando, é no meu tempo, é na hora que eu quero. Por mais que você não queira, é a minha vontade. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. E a Ana não sabia responder. Ana não sabia responder. E por ela não saber responder, naquela época, era de costume. Quando a mulher não gerava, o marido tinha o direito de tomar uma segunda esposa. Irmãos, naquela época, hoje é uma mulher só. É uma namorada só. É uma noiva só. É um só. E ali Ana se viu desesperada, porque era o esposo dela. E chega Penina na casa. A Penina aqui, nessa história, entrou por causa de uma esterilidade, a qual Ana achou que ela não era capaz de gerar. E a pergunta que eu faço para vocês hoje, qual é a área da sua vida que vocês não estão gerando? É na área espiritual? É na área sentimental? É na área profissional? É na área financeira? Eu não sei qual é a área que vocês vieram aqui nessa noite com uma esterilidade.
Mas eu quero dizer para vocês que nessa noite, a resposta que vocês vão dar para Penina é que Deus é a minha resposta. É Ele que responde por mim. Eu não sei qual tempo, qual é a hora, mas é na vontade dEle, é no momento dEle, é no tempo dEle. E as Peninas que se cuide, porque quando chegar o dia, meu Deus, aleluia, o canto da sua boca será de glórias a Deus. Bendito seja o teu nome. Deus me visitou e Ele fez eu gerar o meu milagre. Aleluia! Penina gerava. E Ana não gerava. Penina ria da cara de Ana. E Ana chorava. Penina irritava. E Ana parava de comer. Penina ficava feliz. E Ana triste. Quantas vezes a Penina entristeceu o nosso coração? Seu marido Eucana subia de ano em ano para Siló, para adorar a Deus. E com ele levava a sua família. E lá, Eucana, ele ofertava ao Senhor. Eucana oferecia sacrifícios e dava porções para Deus. Eucana dava porções para Penina. Eucana dava porções para os filhos e filhas de Penina. Mas para Ana, Deus dava a porção dobrada. E você me pergunta, Eli, como pode uma pessoa que gera receber uma porção e eu que não gero nada recebo 2? E a resposta que eu tenho para vocês nessa noite que Deus me falou no meu quarto é porque o meu amor te alcançou. E o meu amor é o suficiente. Independente se Ana está gerando e vocês não. E eu escrevi aqui. Quem foi que disse para você que Deus só ama quem gera? Penina tinha facilidade de gerar. Porém, o coração dela não era liberto. O que adianta a gente gerar e não ter o amor de Deus dentro do nosso coração? Síndrome de Penina. Eu gero, você não gera. Síndrome de Penina. Eu produzo e você não produz. Síndrome de Penina. Eu tenho uma profissão e você não tem. Síndrome de Penina. O meu carro é novo e o seu é velho. Síndrome de Penina. Eu tenho uma casa própria e você não tem. Síndrome de Penina. O meu casamento é maravilhoso e abençoado e o seu não. Síndrome de Penina. A minha casa e os meus filhos são bênçãos, os seus não. Síndrome de Penina. Eu oro e Deus me revela. Já com você? Não sei. Eu falei para Deus, Senhor,
eu não sei se naquele lugar tem pessoas que têm alguma penina na vida delas. Pessoas que ficam comparando o que elas têm e o que as outras têm. Senhor, eu não sei se tem pessoas no trabalho sendo afrontado por alguém. Senhor, eu não sei se na sua casa alguém se levantou dizendo que essa pessoa não vai conseguir gerar ou não vai conseguir ter. Senhor, eu não sei se tem uma penina atribulada que fica afrontando toda vez que a Ana vem para a igreja. Mas Deus, eu creio no nome de Jesus que as peninas que se levantaram contra a vida dos meus irmãos e contra a minha vida, essa noite, ela sairá, Senhor, ela fugirá, ela será, Senhor Deus, arremessada, Pai, para o inferno. Todo o diabo, Senhor, todo inimigo que tentou usar qualquer tipo de pessoa para paralisar a vida de alguém com uma palavra ou com uma afronta, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. É no seu nome, não é no meu nome. Eu não tenho o poder que o Senhor tem o poder. Mas eu creio, ó Pai, que as peninas, Senhor, nessa noite caiu por terra. E os meus irmãos, ó Pai, irão receber aquilo que o Senhor já preparou para a vida deles. Aleluia. Então Eucana, seu marido, disse para Ana: Ana, por que choras? Por que você não come? Por que está com o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E é assim com a gente. Às vezes a gente tem tudo para estar vivo, para estar respirando, a gente tem saúde, a gente consegue acordar todos os dias, abrir os olhos, respirar, falar, andar, se movimentar. Mas a gente sempre tem algo que ainda não rompeu, que ainda está estéril. E a gente chora, a gente indaga a Deus. E a gente fica: Senhor, até quando eu vou viver isso? E é quem aqui nessa noite não tem o hábito de comer? Tomar o café da tarde. Quem aqui toma café? É, só o café, o EFAC que você fala. Nós temos um hábito. Eu não tenho o hábito de tomar café da manhã, que eu fico enjoada. Mas o Júnior, ele come, acorda igual um dragão, ele come tudo. A gente toma café de manhã, a gente toma o café da tarde, a gente almoça, a gente janta. Isso é um hábito. Amém? E aí, quando a penina se levanta contra a nossa vida, por que a gente para de fazer esses hábitos? Ana, o erro da Ana foi esse. A gente pode até ficar sem comer, a gente pode até chorar e ficar triste, mas nunca na frente de penina. A gente não pode dar esse gosto para a penina. Porque aqui a Ana mostra a fragilidade dela para a penina. E com isso penina fica mais forte. E ali, penina começa a zombar de Ana, a irritar. Querido, imagina. A gente já foi adolescente. Sempre tinha alguém no colégio que irritava a gente. Sangue de Jesus. Botava uns apelidos que hoje é bullying. Antigamente todo mundo podia chamar o que for. Orelhudo, cabeçudo, falar um monte de coisa. Meu só Jesus. Vou nem falar para vocês se assustar. Mas aqui dá para ver um pouco, ó. A gente faz assim com o cabelo para dar uma melhorada. E aí, imagina essa pessoa todos os dias te irritando. Chega a um ponto que você não aguenta. Mas Ana não.
A Ana, ela não se levanta para rebater o que a Penina está fazendo. Ela só chora. Ela só fica triste. Ela só para de comer. E eu escrevi aqui: não deixe Penina tirar os seus hábitos. O hábito de orar, o hábito de cuidar, o hábito de amar, o hábito de aconselhar, o hábito de querer viver bem, o hábito de estudar, o hábito de ajudar, o hábito de liderar. Se Deus te deu esses hábitos, por que vocês largaram? Porque vocês desistiram? Ou porque vocês falam todo dia no espelho: hoje eu vou parar, hoje eu vou largar tudo. Não dá mais para mim. É um hábito espiritual. A gente só consegue ganhar as peninas, as guerras que nós temos, orando, jejuando, amando, cuidando, protegendo. Tudo isso é o dom do Espírito. Deus nos deu isso. Como que algo que a pessoa fez com a gente trava o melhor que Deus depositou dentro de nós, que é cuidar e gerar vidas? Como podemos deixar as peninas paralisar aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas? Deus te deu um ministério. A Penina se levantou, ela te irritou, um negócio assim. E você já jogou tudo para o alto. Você desistiu daquilo que Deus colocou na tua mão, algo precioso, algo que Deus separou só para você. Você quer desistir da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, quer desistir do teu trabalho, da tua profissão. Elisângela, está dando errado. Eu sei que está dando errado, mas é só um momento. É fácil dizer: você não está vivendo o que eu estou vivendo. Às vezes entramos por aquelas portas e as pessoas veem a gente sorrindo, adorando a Deus, pulando, brincando, mas elas não sabem o que a gente carrega dentro de nós. E aí fala: ah, mas você não está vivendo o que eu estou vivendo. Só pode falar aquilo que você está vivendo quem já viveu ou quem está vivendo. Eu não posso falar da dor se eu não sentir dor. Eu não posso falar de sofrimento se eu não sentir esse sofrimento. Eu não posso falar de restauração se eu não tive uma restauração na minha vida. Eu não posso falar de cura se eu não fui curada. A gente só dá aquilo que a gente tem. Como podemos dar amor se a gente só tem tristeza dentro do nosso coração? Quando entramos na casa do Senhor, a gente tem que esquecer tudo aquilo que foi feito, aquilo que a gente está vivendo. A gente tem que entrar aqui e dizer: Senhor, a minha casa está tudo fora do lugar. Mas eu creio que quando eu entrar naquele lugar, Senhor, o Senhor colocará tudo no seu devido lugar. Se Elcana subia de ano em ano, a gente sobe aqui terça, quinta, domingo. A gente tem vários dias para estar entrando aqui e falar: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Ainda não estou te vendo, Senhor. Ainda não estou vendo teu agir. Mas Deus está falando: entra de novo, ora de novo, busca de novo, fala de novo, chora de novo. Oh, aleluia. Chegou a minha vez. Um hábito da Bíblia que Deus me mostrou foi Daniel. A gente teve um propósito aqui de Daniel que o nosso pastor levantou. E o meu hábito nesse dia era de ler Daniel. Em Daniel 6,
vai dizer que Dário assinou um decreto. E ali dizia que ninguém poderia adorar nenhum Deus, a não ser o Deus que ele colocou lá. E o texto vai dizer que mesmo Daniel, sabendo que ele não podia orar, ele entrou para o quarto dele, fechou a porta, se ajoelhou e ficou de frente para a janela. E a janela de Daniel dava de frente para Jerusalém. E o hábito de Daniel era orar 3 vezes ao dia. E ele entoava a voz dele. Daniel podia orar baixo, podia ter fechado a janela, que ninguém iria saber que ele estava adorando a Deus. Mas Daniel, como nós devemos fazer, ele falou: o leão que morra de fome, o leão que jejue, porque eu vou continuar com o meu hábito de orar da maneira que eu oro, da forma que Deus me deu para fazer. Não adianta você querer comparar. O irmão ora melhor, o irmão prega melhor, o irmão faz melhor. É do jeito que você faz. Não é o que o outro faz, é do jeito que você faz. Se você faz dessa forma, é porque Deus te fez dessa forma. Se você fala, Elisângela, eu posso dar melhor, pede Deus para te capacitar. Ele tem o poder de fazer grandes coisas, de transformar. E Daniel, mesmo assim, sabendo que poderia ser lançado na cova dos leões, ele continuou com o mesmo hábito de orar. E ele foi jogado lá. E o que aconteceu com o leão? Morreu de fome, varão. Que ele não comeu Daniel. E aí você me diz: vou parar. A irmã ali faz melhor do que eu. O irmão faz melhor do que eu. Mas sendo que o negócio não é com o irmão ou com a irmã. O negócio é com você. Deus chamou você. Deus quer você. Se Deus quisesse seu irmão, era seu irmão, não era você. Então, por que você quer desistir daquilo que Deus te deu? Então, por que você quer largar o hábito de fazer as coisas de Deus com excelência? Se você largar, o risco que você corre é de matar várias vidas. Porque se tem vida em pé, na sua família, na sua casa, no meio dos seus amigos, na sua igreja, é porque você influencia eles de alguma forma. E se você desistir, eles também vão desistir. Eles estão me idolatrando? Não. Eles só vê você como um ponto de equilíbrio. Se ele consegue, eu também consigo. Se ela consegue, eu também consigo. Daniel orou da mesma forma e não mudou o hábito dele. Mas Ana não. Ana parou de comer, Ana se entristeceu, Ana chorava, ao ponto do seu marido não reconhecer mais Ana. Às vezes, como estamos tristes, amargurados, com raiva, as pessoas que estão ao nosso redor sentem o que a gente está sentindo. Às vezes as pessoas nem querem falar com a gente, só que a distância. Vai que a gente dá um fora, um coice, alguma coisa. E as pessoas não querem isso. Porque as pessoas veem você como um instrumento de Deus. E você, se é instrumento de Deus, você é bênção, você não é maldição. Você não é ira, você é amor. Então, se somos filhos, fomos gerados para amar. Não para odiar, e nem para irritar, nem para magoar. E a minha oração essa noite é para dizer para vocês que estão aqui, assim como eu,
que a partir de hoje, tudo aquilo que se levantar contra a sua vida para te irritar, para te deixar com raiva, para te deixar entristecido, para te deixar magoado, não paralisará aquilo que Deus depositou na sua vida. O amor fluirá e você mesmo será curado por esse amor que Deus depositou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nenhum sentimento maligno vai poder paralisar aquilo que Deus colocou dentro de você. E o texto vai dizer que Eucana fez a pergunta para Ana: não te sou eu melhor do que 10 filhos? O texto não fala quantos filhos Penina teve. Mas se Eucana está usando um exemplo, não te sou eu melhor do que 10 filhos, e Penina tinha filhos e filhas, ela poderia ter 10 filhos. Ana não tinha nenhum. E com isso ela ficava triste. E o texto vai dizer que Ana se levantou. Ana se levantou. Ela estava caída. Para se levantar, ela estava no chão. E Ana se levantou. Toda vez que a gente passa por um combate espiritual, físico, alguma guerra, algum conflito, seja interno, externo, seja na família, no casamento, no trabalho, na profissão, a gente sempre se prostra, chora e fala para Deus: Senhor, não está dando mais. Assim como Ana. Mas Eucana só fez uma pergunta para Ana: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu creio que nessa noite Deus levantará Eucanas na sua vida para te dar instrução, para te dar coragem, para te dar discernimento e entendimento daquilo que você está vivenciando. Não é o fim. É só o começo de algo grande que Deus irá fazer na sua vida. Quando Ana se levantou, ela foi para o templo. Ela foi orar, chorar, se humilhar aos pés do Senhor. Mas ela não falava. Ela orava internamente. Ao ponto de o sacerdote Eli ver ela e achar que ela estava embriagada, bêbada. Porque quando eles chegaram ali, tinha pessoas comendo e bebendo vinho. E ele achou que com Ana não era diferente. Às vezes cometemos erros de achar que a gente viu algo porque o irmão está chorando ou porque o irmão está triste. E aí a nossa mente fala: ele deve estar passando por algum problema, por algum processo. Mas às vezes ele só está pedindo, orando ao Senhor algo dentro dele que a gente não sabe. Ele não está externando, ele não está colocando para fora aquilo que ele está sentindo. E o sacerdote fala para ela: aparta de mim. Para ela largar a bebida, para ela largar o vinho, porque ela estava bêbada na mente dele. Mas ela não estava bêbada. Ela só estava com amargura de alma. E ali eu aprendo uma coisa: que toda vez que a gente se levanta de algo que a gente passou, sempre surgirá alguma coisa para fazer a gente cair novamente. O sacerdote, naquele dia, ele poderia estar com a cabeça em outro lugar,
poderia estar com um monte de coisas na mente dele da igreja, do templo. E ali ele cometeu só uma falha de achar que ela estava embriagada. E às vezes não é diferente com a gente. A gente entra na igreja, o irmão passa do nosso lado e não fala com a gente, não me cumprimenta. E aí eu fico com raiva. Aí eu falo, o irmão não falou comigo. Estou triste, estou chateado. Ah, o pastor não respondeu os meus WhatsApp e não atendeu as minhas ligações. Estou triste com o pastor. Ah, o meu marido não me deu bom dia. Ah, eu estou atribulada. Meus filhos, irmãos, eles também têm um processo. Eles também têm as coisas da vida deles. A gente tem que ter o discernimento de entender que todo mundo é capaz de passar conflitos. É capaz, sim, de estar com um monte de problema na mente e acabar esquecendo de cumprimentar, de dar um bom dia, de atender um telefone. É muita coisa na mente da pessoa. E aí a gente pega aquilo para a gente e já, o inimigo já começa a trabalhar na nossa mente, já pensa que o mundo vai acabar. Não falaram comigo, não estão com raiva, estão chateados. Irmãos, é só um tempo. É um processo. Quantas vezes entramos também sem vontade de falar com ninguém? Problema em casa, problema no trabalho, problema na nossa vida. E a gente entra aqui, às vezes, tão disperso que alguém fala com a gente e a gente não presta atenção. Não é por maldade, é porque todo mundo tem um tempo também. Ana falou para o sacerdote o que ela estava sentindo. E ele falou para ela. Ele abençoou ela e falou para ela que assim seja o que ela foi pedir a Deus naquele momento. Ana orou, Ana fez um voto a Deus. Ela orou em silêncio, fez um voto com Deus. Ele, sabendo que ela não tinha se embriagado, abençoou e Ana seguiu o seu caminho. A Ana comeu, a Ana bebeu, a Ana mudou o semblante ao ponto do seu marido reconhecê-la. Nessa noite eu vou pedir para os irmãos se colocarem de pé, por favor. Todos retornaram para casa. E o texto vai dizer: e o Senhor se lembrou de Ana. E o Senhor se lembrou de Ana. Eli, o que você quer dizer com isso? Que o Senhor se lembrou de você essa noite. Que o Senhor se lembrou das suas petições. Que o Senhor se lembrou das suas orações. Que o Senhor se lembrou do seu casamento. Que o Senhor se lembrou dos seus projetos. Que o Senhor se lembrou dos seus sonhos. Que o Senhor se lembrou da sua profissão, do seu trabalho, dos seus desejos, daquilo que você pediu a Ele. Todas as vezes que vocês entraram por aqui, por essas portas, o Senhor se lembrou de todos os cultos que vocês vieram dar a Ele. Eu falei, Senhor, como eu vou fechar essa mensagem? E Deus me deu umas Anas aqui. As Anas que eu vou chamar aqui, elas representam família,
casamento, relacionamento, união, comunhão, fé, oração, intercessão, adoração, comprometimento, amor, carinho, cuidado, força, resistência, coragem, sonhos, projetos, carreira, milagre, esperança, autoestima, vaidade, amizade, lealdade, companheirismo, palavra e obediência. Eu vou chamar umas Anas aqui, porque a gente vai fazer um ato profético. Essas Anas vão representar as Anas que Deus colocou no meu coração para estar ungindo as Anas que entraram por essas portas precisando de algo que eu li aqui. Eu quero chamar aqui minha mãe na fé, Alcineia, amor. Eu quero chamar a Jana, comunhão. Eu quero chamar aqui minha líder espiritual, minha diaconisa Márcia. Família, casamento. Eu quero chamar aqui adoração e comprometimento, diaconisa Daniele. Eu quero chamar aqui autoestima, vaidade, porque tem mulher aqui que não tem vaidade. Tem mulher aqui que se arruma de qualquer jeito, mas a gente precisa sim ser vaidosa. Nosso marido precisa ver gente vaidosa. Se a gente quer ter um relacionamento sadio, um relacionamento que tem desejo, cobiça, a gente tem que estar assim, arrumada, apresentada para os nossos esposos. Linda. E eu vou chamar aqui Andressa Paiva. Eu vou chamar aqui milagre, esperança. Tamires é o nosso milagre. Eu vou chamar aqui amizade, lealdade, companheirismo. Letícia. Eu vou chamar aqui intercessão, fé, oração. Lia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Força, coragem, resistência. A Tati não está aqui, mas a outra pessoa que me representa como força, coragem e resistência, Sabrina. Aleluia. Eu vou chamar aqui a Adriana, está aqui, que ministrou a palavra semana passada? Por favor. Ela representa a palavra e a obediência. Aleluia. Felipe, dá o nome para ela, por favor. Aleluia, Jesus. E eu vou chamar aqui, falando sobre carreira, sobre profissão, a Fernanda, porque ela determina isso na minha vida. Ela influencia isso. Aleluia. Essas mulheres aqui que estão aqui na frente, Deus colocou no meu coração, porque eu creio que entrou Anas aqui. Irmãos, não estou falando Ana só no figurino feminino, mas masculino também, porque homens também têm as suas peninas, a sua esterilidade. Porque essa noite o Senhor resolveu abrir a madre. E através da unção que Deus derramou sobre a vida dessas mulheres, elas irão estar ungindo as suas mãos, aqueles que necessitam essa noite de um milagre, de um Samuel. Eis aqui a oportunidade que Deus está dando a vocês, de estar saindo daqui com o seu ventre aberto para gerar aquilo que o Senhor preparou para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Quem sentir vontade de vir aqui pode vir, que a gente vai estar orando e ungindo em nome de Jesus. Quando as portas todas já estão fechadas, Oh, aleluia, Jesus! Glorificado e exaltado seja o seu nome. e não há uma saída.
você. Em nome de Jesus. Aleluia. Júlio tá chorando. Canta. Diz assim, meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá de um filho seu ser da vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, logo vem o sentimento de perder. Mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama, eu sei que vai te socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, Fazendo assim você será muito feliz. eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono, e até pensas em parar e desistir. Eu vejo e conheço a cada um ao seu redor que te abraça, mas no fundo quer ver o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensa que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. Oh, oh, oh. Quando o justo sofre, não é em vão. A
Só quem é o milagre, só quem é o milagre, cante isso nessa noite, vai! Glórias a Deus. A glória é para ti, Deus. O culto é para ti. Tudo aqui foi para ti. Obrigada, Jesus. Eu sei que nem todos vieram aqui, mas Deus se lembrou de todo mundo. E eu estarei orando aqui para agradecer por esse culto, por essas mulheres. Agradecer ao meu pastor, à minha família Nova Vida de Vila Rosali. Agradecer ao meu esposo, aos meus amigos, às minhas intercessoras. Agradecer a minha mãe, a minha cunhada, a minha sobrinha. Agradecer a minha família. Porque se hoje eu estou aqui, e se hoje meu esposo também está aqui de pé, eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque quando a gente entrou aqui, a vontade do meu esposo não era mais de congregar com ninguém. A vontade dele era de ficar Cristo em casa. Naquela situação, meu marido era a Ana, mas eu era Eucana. Ele não queria vir, mas eu via. E eu orava, e eu jejuava, e eu buscava, e eu clamava. E um dia Deus se lembrou de mim. E me trouxe para esse lugar, para essa família linda, para esse lugar maravilhoso. Eu quero dizer para vocês que diversos lugares que eu já pisei, a minha vontade era de nunca mais retornar. Era de nunca mais ser crente. Pelas coisas que eu via, que eu ouvia, que eu sentia. Mas eu entrei aqui nesse lugar porque Deus me trouxe até aqui. E Ele disse que iria me levar para um lugar onde eu ia ter família, que eu ia ter comunhão, que eu ia ter amor, que eu ia ter carinho, que eu ia ter cuidado. E num sonho, Deus me deu o rosto do meu pastor. E eu nunca tinha conhecido ele pessoalmente. E Deus falou para mim assim: eu vou fazer ele se lembrar dele. E ele vai chamar ele para ir para aquele lugar, ministrar minha palavra. E essa é a oportunidade que você vai ter de conhecer a sua família Nova Vida. E eis-me aqui nesse lugar.
E eu quero orar com vocês nessa noite. Uma oração de agradecimento a Deus. E a vida de cada um, porque vocês fazem parte disso. Eu quero compartilhar algo antes de encerrar. Algo que eu não comentei com ninguém. Só eu e Deus. Mas se eu tenho uma família, e a família ama, a família cuida, a família protege, e eu posso falar para vocês que algo que eu tenho dentro de mim, que Deus sempre depositou em mim, é sentimento, é sentir o ambiente. E saber quando o lugar é seguro e quando o lugar não é. E aqui eu não sinto isso. Eu não sinto inveja. Eu não sinto nenhum sentimento ruim. Eu só sinto amor, alegria. E eu creio que cada conquista, cada chave que o pastor ora aqui, todos nós ficamos felizes. Porque se um irmão nosso conseguiu, a gente também consegue, quem não tem. Se o irmão nosso foi curado, restaurado, transformado, a gente também consegue. E se o irmão nosso está gerando e a gente não está gerando, a gente também consegue gerar. E eu quero compartilhar algo que é um exame que eu fiz. E eu falei para Deus, Senhor, eu não sei o que vai acontecer nesse exame, mas o Senhor sabe. E quando eu fui fazer esse exame, o médico... Esse exame só dura de 20 a 30 minutos no máximo. O meu exame durou 1h10. Eu fui com a minha mãe e com meu pai. E ali o médico fez o exame. E ele injetava um líquido para saber se eu tinha passagem. E ali tinha uma obstrução. E ele falou, um lado esquerdo não tem condições. O lado direito está colado. Precisa de uma... Não sei falar agora. É isso aí. E aí ele falou, mas pode ficar tranquila, você pode fazer uma inseminação. Aí eu falei, não. Eu sei que muitas mulheres fazem esse tipo de procedimento. E eu glorifico a Deus pela vida de cada uma que gerou dessa forma. Mas eu falei para Deus, Senhor, eu quero um filho da forma que o Senhor faz. Da forma que o Senhor gera. E eu sei que se hoje eu estou aqui ministrando a palavra, essa era a minha esterilidade. Esse era o meu bloqueio. E Deus falou para mim, enquanto você não falar do meu amor e não apregoar minha palavra, a sua madre vai estar trancada. Então eu creio que hoje, aquilo que eu sonhei, que quando eu ministrava a palavra, minha barriga crescia. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero compartilhar com a minha família que hoje, em nome de Jesus, em nome dele, não é no meu, não é no de ninguém, é só no dele, só ele tem o poder de fazer. Eu creio que ele me visitou. Aleluia. E eu creio que eu estarei aqui, retornando e comunicando à minha família que teremos uma criança para a honra e glória do nome dele. Aleluia. Eu estarei orando agora, amém? Deus, muito obrigada, Senhor, por esse culto. Obrigada por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. A sua filha não tinha, Senhor, e não tem condições
de estar aqui trazendo a sua palavra, mas o Senhor me capacitou, o Senhor me chamou, o Senhor disse que eu conseguiria. Então, ó Pai, eu quero honrar a Ti nessa noite, te agradecendo por essa oportunidade, Senhor. Abençoe, Senhor, a minha família Nova Vida, que cada um, Senhor, possa ser visitado por Ti nessa noite, que todos que entraram nesse lugar, ó Pai, que o Senhor, se lembrou nessa noite, sairão daqui, Senhor, gerando o seu milagre, levando para casa, Senhor, o seu Samuel, aquilo que os seus filhos precisam, as áreas que estavam, Senhor, estéril, a área que o Senhor tinha fechado a madre, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor estará, Senhor Deus, destrancando para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigada, Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada por tudo que o Senhor irá fazer nesse lugar, e assim te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus, amém, Deus, glória a Deus. Não há ferrolhos, nem portas, não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra escudo para aquele dele crê. É escudo para que nele crê. É escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos, nem portas que se fecham diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. É escudo para o que nele crê. É escudo para o que nele crê. Glória a Deus. Levante suas mãos para o alto, querido. Essa noite que foi uma noite especial de um mês que está terminando, né? Nosso último domingo do mês, se eu não me engano, com as ministração das varoas do Senhor. Não podia ter fechado de uma forma tão representativa como o empoderamento feminino, trazendo através da palavra do Senhor e tudo aquilo que a mulher, né, ela carrega. A mulher, ela tem um poder de trazer a próxima geração no seu ventre, né? Nós estamos aqui porque
Nós fomos gerados por elas e essa... Eu fico feliz porque a Nova Vida, ela tem esse engrandecimento também, né? Essa valorização da mulher aqui. Eu fico feliz para as mulheres de oração que nós temos aqui e as mulheres especiais que nós temos aqui. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essas palavras, por esse testemunho. Obrigado, Senhor, pela valorização, Senhor, dessas mulheres aqui, Deus. Obrigado porque Tu és o Deus, Senhor, da família. E nós estamos na igreja da família. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós carregamos algo especial. Que não vai ser perdido, Senhor. Pelo contrário, irá frutificar em nome de Jesus. Que a semana seja maravilhosa, querido. Seja uma semana de vitórias, de respostas. Seja uma semana de avanço, de conquistas para a sua vida, para a nossa vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós de uma forma rica. Vai em paz, querido.